Bom dia, irmãos amados. A paz do Senhor a todos. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas comigo acontece, às vezes, de estar assistindo um filme e sentir eu chamo de emoção espiritual, sabe? O seu espírito se revolver dentro de você ali, você sentir aquela alegria por uma cena que te remete à sua vida espiritual, aquilo que Deus fez na sua vida, né? Eu lembro aquele filme O Náufrago, acho que muita gente conhece, né? O Náufrago, ele estava no avião, o avião caiu no mar, ele foi o único sobrevivente, foi parar numa ilha, sofreu todo tipo de privação, tentou até suicídio, aí não conseguia se matar, aí ele fez uma jangada, se lançou ao mar, se lançou à própria sorte, né? E depois de dias e dias em alto mar, ele já estava exaurido, sem força nenhuma, e ele escutou o barulho das máquinas, das hélices de uma grande embarcação, um petroleiro que estava passando ali do lado. E ele, sem força nenhuma, ele só ainda conseguiu levantar a mão, assim. Aquele gesto tão simples mudou a sorte daquele homem. Imediatamente a imagem do filme foi transportada para ele já barbeado, com roupas limpas, junto com os amigos, diante de uma mesa farta. Mudou completamente a realidade daquele homem. Naquela hora, o Espírito me... Né? A gente não entende o quanto é poderoso um gesto tão simples, levantar a mão, né? E a gente, quando tiver bastante visitantes na igreja, a gente vai ver o poder que há nesse gesto tão simples, levantar a mão. E eu quero pregar hoje, irmãos, nesse sentido de que basta a nossa presença ali perto, que essa presença seja o anúncio de uma nova realidade para quem precisa, né? Como foi os motores daquele petroleiro. Só que eu quero me basear em algumas coisas que eu tirei de um outro filme muito recente, foi lançado agora em dezembro do ano passado, chama Não Olhe Para Cima. Eu acho que muita gente viu, o filme foi muito comentado na época, né? E eu quero dizer à igreja que o que me chamou a atenção no filme foi que todo mundo morre no final. A Terra é atingida por um cometa que promove uma extinção global, toda a vida na Terra. E isso me chamou a atenção, entre outras coisas, né? Inicialmente, irmãos, nós, como pessoas bem esclarecidas sobre o fim do mundo, né? O fim do mundo tão comentado, hoje as pessoas já estão tomando como uma tragédia anunciada o fim do mundo, né? Dado ao caos que tomou conta de todas as áreas da vida humana. Mas nós, como pessoas bem esclarecidas espiritualmente, nós precisamos ter determinada certeza sobre esse assunto, fim do mundo, né? E o primeiro aspecto é que, de fato, existe uma grande pedra, uma pedra gigantesca. No filme, a pedra era do tamanho do Monte Everest. E, de fato, está vindo no rumo da Terra essa grande pedra que foi anunciada ao profeta Daniel, inclusive sobre as implicações do que estaria acontecendo na humanidade quando viria essa grande pedra no final dos tempos, que é Jesus, né? E acerca dessa grande pedra, que é Ele mesmo, Jesus, Ele falou, Ele nos deu a seguinte direção. Lucas 21, 28. Eu vou tomar esse texto de Lucas 21, 28 como texto base para o tema desta manhã. O tema desta manhã é Olhai para cima, contradizendo o tema do filme. O tema do filme é Não Olhe para Cima. E nós vamos ver aqui que a realidade é o contrário. Lucas 21, 28, eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima.
Inicialmente, sobre o fim do mundo, a gente precisa assinalar que Deus protege a terra, né? Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Então diz o Senhor que não a criou, Deus dizendo, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E ele conclui, eu sou o Senhor e não há outro. E quando a gente vai lá em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo fala sobre a redenção da toda a criação, Romanos, na altura do verso 18 a 25 de Romanos 8, o futuro que o apóstolo Paulo mostra para a criação é um futuro glorioso e não um futuro de caos e de destruição. E, de fato, irmãos, tudo que Deus faz, tudo que Deus planeja é eterno, não é como o que o homem faz, que tem prazo de validade. Salmo 33, verso 11, eu leio aqui na linguagem de hoje, diz assim: mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. E o Salmo 37, 29, ele nos diz: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Então, a primeira informação que nós temos que ter bem firme: Deus protege a terra. Deus não criou a terra para ser um caos e devastado, né? E, de fato, irmãos, se esse não fosse o plano de Deus para a terra já teria sido destruída há muito tempo. Há muito tempo. Eu trago aqui uma informação de cunho científico, mas que vai alegrar o nosso coração acerca do Deus que nós servimos. Deus criou uma barreira natural para proteger a terra, que é o planeta Júpiter. Júpiter, ele é enorme na sua massa. A massa de Júpiter corresponde à massa de todos os planetas do Sistema Solar juntos. E essa enorme massa, ela equivale a 2,5 vezes, inclusive, a massa de todo o Sistema Solar. Essa massa enorme confere um campo gravitacional imenso para Júpiter, de forma que todo objeto que venha no rumo da Terra, esse objeto ele é atraído para Júpiter, ou então ele é desviado na sua trajetória, se ele vier numa distância boa, né? Os cientistas, os astrônomos, eles chamam Júpiter de um aspirador de pó do Sistema Solar. E, para vocês terem uma ideia, a quantidade de satélites em torno de Júpiter é variável. O último levantamento que fizeram pela Wikipédia informa que são 78 satélites e pedras que deixariam o meteoro do filme como formiga, de tão pequeno, né? Então, irmãos, Deus estabeleceu a terra para permanecer. E Ele colocou lá em cima um servo fiel que responde sim para o desígnio de nos manter seguros aqui embaixo. Não é à toa que a Bíblia nos manda olhar para cima, lá em Isaías 40, verso 26, um versículo poderoso. Eu leio aqui na linguagem de hoje: olhem para o céu e vejam as estrelas. Interessante que Júpiter é uma estrela, assim, pelo brilho, é um planeta, né? Mas eu estive lendo sobre isso. Júpiter é o quarto objeto brilhoso do céu, visível a olho nu. Você pode ver à noite que você quiser. Ele só perde em brilho para a Lua, Vênus e o próprio Sol, né? Então, em termos de visibilidade, ele é o quarto objeto brilhante no céu, Júpiter. E a palavra de Deus nos convida a olhar para o céu e ver as estrelas e perguntar: quem foi que as criou? E a resposta: foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Então, Júpiter está lá respondendo a sua missão de nos guardar. Isso edifica a nossa fé, né, a nossa alegria em Deus. E o fim do mundo, irmãos, ele de fato vai acontecer, mas é para restaurar a terra, não para fazer dela um caos. A gente encontra lá em Isaías 65 uma referência a esse desígnio de Deus para a terra.
Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E nesse capítulo 65 de Isaías, a gente encontra menção de coisas que nos mostram que não vai ser uma sociedade de extraterrestres, de gente diferente de nós. Eles terão vida como nós temos, só que vida restaurada. Por exemplo, o verso 20 diz que morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, no novo céu e nova terra que virá. O verso 22 diz que a longevidade das pessoas será como a da árvore. O verso 25 diz que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E eles terão vida normal. O verso 21, edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Esse é o projeto de Deus, é de bênção e não de caos para a terra. Na verdade, irmãos, Deus vai destruir os que destroem a terra. Eu leio aqui Apocalipse 11, 18, diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, irmãos, quando perguntarem para você se o mundo vai realmente se acabar, se vai ter o fim do mundo, a resposta mais sensata seria dizer: depende de quem pergunta. Não é? Depende de quem pergunta. Então, depende se a pessoa teme a Deus, como diz aqui a passagem que eu acabei de ler. Chegou o tempo para os que temem o teu nome e para os que destroem a terra. Então, o fim do mundo é para esses dois tipos de gente. É para os que temem a Deus e para os que prejudicam a terra, destruindo a terra. Então, se a pessoa é daquela que não leva Deus a sério, é só coisa de religião, esse negócio de Deus, a pessoa não leva em conta os valores que são valores para Deus, essa pessoa realmente tem que se preocupar com o fim do mundo. Valores como o casamento, por exemplo, que é tão atacado hoje em dia, né, irmão? Se a gente for analisar, o casamento é a matriz de valores capitais na vida da humanidade, das pessoas. Valores como compromisso, lealdade, amor. Quando eu leio na Almeida Revista e Corrigida, eu vejo que o amor é a fonte da decência. E a decência é uma coisa muito ampla. A decência no falar, no se vestir, no comportamento, nos negócios que você faz. Como a decência é importante e necessária no nosso tempo. Em 1 Coríntios 11, verso 5, Almeida Revista e Corrigida diz assim: o amor não se porta com indecência. Na King James Fiel, de 1611, diz assim: o amor não se comporta indecentemente. Veja como aquilo que deriva do casamento, os princípios que vêm de lá do Gênesis, eles caem em princípios tão necessários, tão fundamentais para a felicidade do homem. Valores como o trabalho, que é tão atacado, valores como a justiça, a fé. E falando em termos de fé, esse filme que eu mencionei, Não Olhe para Cima, me chamou muita atenção no filme que os dois cientistas lá que descobriram que estava vindo um meteoro para destruir a Terra, eles tentaram avisar de todas as formas possíveis. Na verdade, aconteceram 4 avisos no filme. Inicialmente, o governo foi avisado, depois a mídia foi avisada, em terceiro, o povo foi avisado, e, por último, o próprio cometa foi o aviso, quando ele já estava a uma distância da Terra que podia ser visto a olho nu no céu. Só que aí já era tarde demais, as pessoas que não acreditavam, caíram em si e esperaram só a consequência.
Isso me chama a atenção, irmãos, porque em Apocalipse aparecem 4 avisos também, 4 avisos que são incumbência do povo de Deus, a igreja. Apocalipse 14, vale a pena a gente abrir. Apocalipse 14, do verso 6 ao 13. Quem tem ao meio da revista atualizada vai ver com mais facilidade, porque está bem dividido aí as 4 vozes de aviso. E eu quero ver se dá tempo aqui de comentarmos pelo menos a primeira e a segunda voz. Essa voz que é a voz da igreja dos últimos dias, a voz que a igreja estará proclamando ao mundo para avisá-lo do fim do mundo. Então, deixa eu abrir aqui a minha, Apocalipse 14. Então, diz a passagem: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Nós temos, né, irmãos, um evangelho eterno para pregar. E a passagem segue: para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Veja, irmãos, em grande voz, não é acanhadamente, não. A gente não precisa pedir desculpa por estar proclamando o Evangelho. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui eu encontro 4 elementos que a gente não pode perder jamais do nosso estilo de vida, do nosso chamado em Deus, que é de proclamar aos moradores da terra. A primeira coisa ali é a questão da hora do juízo. Não há como a gente proclamar o Evangelho, irmãos, somente dizendo que Jesus salva. O Evangelho completo é que Jesus salva, mas que Ele estará vindo como juiz sobre a terra. As pessoas esquecem muito desse aspecto. Jesus é o Papai Noel que vai vir cheio de presentes. Na verdade, ele não vem com paz e amor, ele vem como juiz sobre a terra. Atos 10, 42 nos informa. Isso aqui é a voz dos apóstolos, eles dizendo. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, ou seja, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz, tanto de vivos quanto de mortos. Ninguém escapa. Romanos 2,16. Deus, por meio de Cristo Jesus, vai julgar os segredos dos homens na conformidade do Evangelho. Então, o que a igreja tem que proclamar é o Evangelho, porque o juízo que está vindo é na conformidade do Evangelho. Outra questão vital para nós, como igreja do Senhor, que a gente encontra nesse verso 7 de Apocalipse 14, é a questão do temei a Deus. Tá? Uma coisa que está se perdendo um pouco no nosso meio, né? Temei a Deus, essa área é tão mal interpretada, às vezes a pessoa que teme a Deus é até criticada por os próprios cristãos de ser uma pessoa exagerada, né? E não apenas os incrédulos, mas a gente vê até pastores criticando a fé da igreja. Por exemplo, uma coisa que é muito atacada, o dízimo, né? Tem pastores dizendo que o dízimo é um roubo e quem é dizimista é um idiota. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o dízimo, porque é o seguinte, a gente quando vai defender o dízimo, se bem que as coisas de Deus não precisam de defesa, né? São santas, mas normalmente eu percebo que quando a gente vai falar do dízimo, a gente fala só sobre o aspecto econômico. O dízimo é necessário para pagar as contas da igreja, fazer missões, etc. Mas a razão de existir o dízimo está muito acima, muito além dessa questão econômica. Vamos ler Deuteronômio 14, 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Agora vem o porquê.
para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo é para que você aprenda a temer a Deus, e para que vivas e não morras, porque lá em Provérbios 19, 23 diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Tá? Então, irmãos, quando Deus estabelece o dízimo, não é porque Ele precise da nossa carteira, tá? Ele precisa que haja temor no nosso coração para que o seu projeto para esse planeta se estabeleça. Temor do Senhor. O que é exatamente temor do Senhor? Não é um termo muito aberto. Eu coloquei aqui algumas definições. Temor do Senhor é não ter olhos altivos voltados para si mesmo, mas para Deus. Salmo 123, verso 1 diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. O texto de Apocalipse 14, 7, ele traz esse aspecto. Tu que habitas nos céus, tu que és o Criador do céu e da terra e das fontes de água. O que falta no homem sem temor a Deus é entender que ele é criatura e que Deus é o Criador de tudo que existe. Então, temer a Deus é aborrecer o mal. A Bíblia também traz esse aspecto. Aborrecer o mal, assim como a claridade aborrece a escuridão. É nessa intensidade que a gente tem que aborrecer o mal. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus condena aqueles que toleram o mal. Nós vamos chegar daqui a pouco lá. Tá? Então, temer a Deus é aborrecer o mal como a luz aborrece as trevas, e aborrecer o mal como a alvura aborrece a mancha. Se a gente for pensar sobre essa questão da alvura, o chamado de Deus para nós, a promessa de Deus para a salvação do homem é cobrir ele de branco, cobrir ele de branco. Apocalipse 3, 5, a gente encontra essa promessa da salvação. Apocalipse 3, 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a brancura do temor do Senhor, ela precisa estar presente nesse anúncio que compete a nós. Anunciar sem temor do Senhor é um desastre. A gente vê tanto culto esquisito, né? A pessoa inventa coisas, bota o pastor pendurado numa corda, voando em cima da igreja, aquelas coisas que escandalizam, em vez de proclamar a santidade de Deus, né? O temor do Senhor. Sem ela, a proclamação vira um espetáculo para a gente sorrir, achar graça, né? Estão tornando o culto a Deus um espetáculo para achar graça, infelizmente. Vestes limpas e bem lavadas era o critério essencial para entrar no templo, na época do Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém. E tem uma figura que eu acho que a gente passa batida, a gente nem lembra dela, o tal do campo dos lavandeiros. O que acontece? A pessoa, antes de entrar no templo, ela tinha que se purificar e também a sua veste tinha que estar muito bem lavada, muito bem embranquecida. E as pessoas que vinham de fora, elas antes passavam pelo campo dos lavandeiros, que eram as pessoas encarregadas de lavar aquelas vestes até que elas ficassem perfeitamente limpas. E era um serviço muito caro, muito caro. E com isso a gente aprende também que entrar diante da presença de Deus, apesar da salvação ser gratuita, a adoração a Deus é cara. Tá? A gente cantou ali, és precioso para mim, a gente declarando que tudo que temos é teu, para o teu louvor. Né? Se você realmente quiser entrar na presença de Deus, isso vai lhe custar caro, vai custar tudo que você tem. Porque Deus ele tem que estar no topo da nossa lista de amores, de prioridades.
a gente tem que se encantar a Deus a ponto de colocá-lo acima de qualquer pessoa, qualquer coisa. Não estou dizendo isso aqui, irmãos, para tirar dinheiro de vocês, né? Porque eu já falei de dízimo, né? Agora estou falando que você vai ter que dar tudo. Não tem nada a ver. Inclusive, falar de dízimo nesse tom é não temer a Deus. E Deus me guarde de cometer um pecado desse tamanho. Então, o campo dos lavandeiros. Os irmãos quiserem anotar depois para ler em casa, ele é citado em 2 Reis 18, 17, e também em Isaías 36, 2. E aí o que acontece? Quando Davi fala, como é precioso estar nos teus altares, né? Eu queria estar todos os dias na casa do Senhor, é porque havia essa implicação, inclusive, do custo. As pessoas que moravam em Jerusalém, era melhor para elas ter uma roupa já separada só para entrar no templo, porque se fosse passar pelo campo dos lavandeiros, você ia ficar bem quebrado financeiramente, porque era caro. O lavandeiro ele tinha que deixar a sua roupa sem nenhuma mancha. E quando a gente lê aquele texto da transfiguração de Jesus, a gente deixa passar batida essa questão do campo dos lavandeiros. Eu vou ler aqui Marcos 9, 3. Diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Então, irmãos, nunca tire isso de mente. A brancura das suas vestes, temor do Senhor. Tá? Se você não tem temor do Senhor, você não é igreja, infelizmente. Você é só um religioso. Hebreus 12, 28, ele me chama a atenção. Hebreus 12, 28, ele manda que sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Mas vejam bem, se temor é apenas reverência e respeito, por que a Bíblia nos manda ter reverência e temor santo? Isso é porque existe mais no temor do Senhor do que apenas reverência e respeito. Essa reverência e respeito tem que ser santa. Imagine, por exemplo, um casamento por interesse, o chamado golpe do baú. Vocês acham que fazer isso é santo? É lógico que não é santo, porque a intenção é maligna, né? Mas e se a esposa respeita e reverencia o marido? Como é que fica? Então, veja, a gente às vezes comete esse erro. A gente respeita e reverencia a Deus, ou seja, a gente é um religioso, mas a intenção lá no coração é diferente. O que está no topo da nossa prioridade é a grana do seu Senhor, e não o amor ao seu Senhor. Né? Veja como é precioso. Hebreus 12, 28, para até grifar aí esse versículo, passar a ser uma referência para o seu caminhar com Jesus. Tem um outro exemplo que é muito impactante. Quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, para onde é que ele estava levando o povo hebreu? A gente já vai estar na ponta da língua, terra prometida, né? É o que a gente pensa na hora. Mas vamos ver o que diz lá. Vamos ver o que Moisés disse a Faraó muitas vezes. Êxodo 7,16. Deus instruindo Moisés, dizendo assim: e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Então, era para esse lugar que Moisés estava levando os hebreus. Primeiro, para servir a Deus no deserto. E por que isso é importante? Porque se o povo caísse direto na terra prometida, a terra prometida seria um lugar de idolatria. É mesmo que você pegar uma pessoa que está mendigando e dá para ele uma Ferrari, aquela Ferrari vai ser uma idolatria. Aquilo, né? Então, você tem que passar primeiro pelo conhecimento do Senhor. É muito interessante a gente verificar, o povo hebreu daquele tempo, eles eram escravos, já tinham nascido escravos. Eles eram maltratados, desrespeitados, eles trabalhavam até a morte para formar herança para pessoas estranhas. E já Moisés, ele era príncipe desde pequeno, foi criado no palácio de Faraó,
comia da comida de Faraó, tinha as melhores vestes e tudo de melhor. Ele tinha as Ferraris, as Maseratis, aqueles carros melhores da sua época, né? Ele tinha do melhor, ele era um príncipe. Mas quando a gente olha para o comportamento de Moisés, a gente não vê em momento nenhum ele dizendo, eu quero voltar para o Egito. Mas o povo, algumas vezes, falou, queremos voltar para o Egito. Né? Veja como é importante, primeiro, conhecer o Senhor e amar o seu Senhor, para depois entrar na bênção. É um erro, irmãos, a gente pregar o Jesus da bênção, o Jesus dos milagres, sem pregar quem é Jesus. A gente precisa intensamente conhecer a Jesus. Lá em Marcos 10, a gente encontra um exemplo muito marcante sobre essa questão de se dirigir a Jesus para obter algo dele com a intenção errada. Vamos abrir Marcos 10, verso 35, Marcos 10, 35. Se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Jesus perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? E eles, na tolice deles, responderam, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Olha a encrenca que eles se meteram. Eles fizeram foi piorar a situação deles. A gente sabe que o batismo que Jesus foi batizado e o cálice que ele bebeu foi de agrura e sofrimento. E aí a gente encontra na frente o cego Bartimeu, e no verso 51 diz, perguntou-lhe Jesus, que quereis que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Irmãos, a diferença é enorme. Tiago e João pediam para o seu próprio interesse, para o seu próprio ego, o seu próprio conforto. O cego Bartimeu queria ver Jesus. Alguns comentaristas falam que o clamor de Bartimeu era de quem entendia quem era Jesus. Ele entendia que aquele era o Messias, por tudo que ele tinha ouvido falar de Jesus. E os comentaristas chegam ao exagero de acreditar, eu talvez não exagero, mas talvez tenha sentido isso. Eles falam que Bartimeu queria ver o Messias. Se ele tão somente recobrasse a vista para ver o Messias e depois voltasse a ser cego, ele já estava realizado, ele queria ver o Messias. Jesus era essencial para ele. Jesus não era uma oportunidade de ganho pessoal. Então, vocês viram a diferença? Então, irmãos, o temor do Senhor é querer a Deus nesse nível de que Ele é essencial. Ele é a essência do seu ser. Tanto é que Jesus falou, aquele que não come e bebe a minha carne, aquele que não tem o Cristo como a essência das suas forças, da sua capacidade, do seu existir, não tem parte comigo. Veja como é sério, irmãos, o temor do Senhor. Veja como isso é sério e como a gente precisa se voltar para essas questões da palavra do Senhor. Irmãos, voltando aqui a Moisés, né? Então, Moisés tinha esse conhecimento de Deus e o povo não tinha essa noção de quem era o Deus de Israel. E isso aqui também é uma ilação, comentários, né? Mas que faz todo sentido. Esse Moisés, que nunca pensou em voltar para o Egito, é bem provável que lá no íntimo dele, ele queria que o povo conhecesse o Deus que se manifestou a ele na sarça ardente. Né? E quando Deus disse para Moisés, olha, eu vou me apresentar ao povo, daqui a 3 dias, leva eles para o monte onde te apareceu a sarça ardente, e lá eu falarei a eles. Eu imagino a alegria de Moisés com aquela oportunidade que Deus estava abrindo para que o povo estivesse diante do Deus da sarça ardente. Né?
A gente, quando lê o episódio de Moisés diante da sarça, a gente vê ali um diálogo, mas a gente não tem a noção do que deve ter acontecido no íntimo, no ser de Moisés. É porque Deus, Ele nos toca de formas amplas, né? Imagina como é que Moisés saiu daquela conversa. A gente, quando entra numa sauna, a gente sai diferente, né? Quando a gente sai de uma academia, depois de malhar 1 hora, a gente sai diferente, né? Imagina você estar diante de Deus, como é que será que Moisés saiu daquela conversa, né? Então, ali se passou coisas no íntimo de Moisés que a gente nem consegue imaginar. E aí Moisés, com certeza, se alegrou quando Deus falou, olha, eu me apresentarei ao povo. Só que quando Deus se apresenta ao povo, o povo corre de medo. O povo teve medo de Deus, né? E olha só o que Moisés falou para o povo. Êxodo 20, verso 20. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então, esse temor que envolve coração, amor, admiração, né? No coração que existe temor do Senhor, você não peca. E como nós somos pó, se pecar, imediatamente a gente se arrepende. Então, o que Moisés está dizendo aqui, não temais, porque Deus veio para vos provar. Não é isso que o texto diz? Então, a gente aprende aqui com essa passagem, a primeira coisa de quem tem temor a Deus é que ele não teme. A gente canta aqui, eu não temerei, sou teu servo por amor. 2 fatores primordiais. Eu não temerei porque eu sou teu servo por amor, não teu servo por medo. Irmãos, o destino de quem serve a Deus por medo é o inferno. Nós vamos ver aqui uma passagem do próprio Jesus falando sobre essa questão. Vamos ver Lucas 19, 21. Eu leio aqui na linguagem de hoje. É aquele servo mau. Ele diz assim, tive medo do Senhor, porque sei. Eu peguei a linguagem de hoje porque é a única que traz essa palavrinha-chave. Porque sei. Ele é o único servo daqueles servos que fala que conhece o seu Senhor. Mas só que ele tem um conhecimento equivocado de Deus. E por causa desse conhecimento equivocado, ele age equivocadamente e colhe como resultado a perdição da sua alma. Então ele diz, tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Eu creio que todo mundo aqui conhece a parábola, a passagem, né? Vamos ler a passagem, para que não reste dúvida. Vamos para Lucas 19, para a gente chegar às conclusões que essa passagem tem para nós. Diz assim, o motivo de Jesus ter trazido a parábola. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer ao povo, né, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, Jesus queria mostrar que o reino de Deus não era para aquela hora, era para o fim dos tempos. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e então voltar. Aqui a gente encontra uma promessa de que Jesus vai voltar. Ele estava falando de si mesmo. Um homem nobre partiu para tomar posse do seu reino e depois voltar. Aqueles que perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Tem uma bem aqui, verso 12. E aí ele chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Então, 10 minas, 10 servos, uma mina para cada servo. Ele deu um talento igual para cada um, uma porção igual para cada um. Aqui, segundo os comentaristas, eu acredito que é isso mesmo, aquele senhor que sabia que ia voltar para assumir o seu reino, ele precisava de ministros, e ele precisava de homens competentes para colocar como ministro. Então, ele deu aqueles valores para saber, quando voltasse, quais eram os mais competentes para ele empossar, para ele promover a ministros do seu reino. Tanto é que, quando ele volta, é isso que acontece. Verso 16, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom,
porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Já constituiu ali uma autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, verso 18, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. E veio então o outro, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que tu és homem rigoroso. Aí ele veio com aquela história toda, né? Foi o único que veio com história, né? Com aquelas narrativas evasivas, né? As pessoas que enterram talentos, elas têm essa característica, elas têm narrativas evasivas. Sim, ele teve medo. Então, porque ele teve medo, ele que recebeu capacidade igual aos dos outros, ele não podia nem dizer, Senhor, é porque aquele ali é mais hábil, é mais esperto do que eu, por isso que eu tive medo, eu sou um coitadinho. Esse discurso do coitadismo, né? Mas ele não tinha como argumentar isso, porque Deus deu proporção igual a cada um, né? E aí a gente que acha que talvez isso seja um motivo de justificativa diante de Deus, a gente vai encontrar lá em Mateus, Mateus também traz essa mesma parábola. Vamos abrir Mateus 25. Essa mesma parábola é contada em Mateus 25, só que com uma diferençazinha. Em Mateus 25, o senhor daqueles servos, ele distribui quantidades diferentes de talentos. Mateus 25, verso 14, diz aqui, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Tá? Então, é como aquele investidor que vai escolher onde é que ele vai investir em ações, né? Então, ele escolhe uma empresa que tem muita capacidade de rendimento, ele investe ali 5 talentos. Na outra, que ele tem uma certa dúvida, investe 1 talento. Então, esse senhor, como um bom investidor, né, ele deu os talentos a cada um segundo a sua capacidade. Então, aquele servo mau não cabia nenhuma justificativa de ser coitadinho, de ser menos capaz, né? E quando ele fala que conhece o seu senhor e coloca o seu senhor como um homem mau, um homem duro, aumenta o equívoco dele. Porque, irmãos, um senhor que coloca o seu dinheiro na mão dos seus servos para que eles negociem com aquele dinheiro e sejam prósperos, e ainda quando ele volta, promove aqueles servos. Todo mundo aqui gosta de promoção, não é? Será que um senhor desse é duro, é homem mau, que rouba as pessoas, que tira de onde não plantou? Então, veja o grau de equívoco daquele servo mau. Tá? Então, é por isso que Deus precisava colocar o povo primeiro no deserto para conhecer o seu Senhor, para que, então, eles fossem felizes como servos de Deus. Tá? Então, é uma tarefa que cumpre a cada um de nós, conhecer mais e mais quem é Jesus. Né? Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai ter temor de Deus, mais você vai frutificar para o Senhor, mais você vai deixar de ter medo da vida, mais você vai ter medo de empreender e ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Porque o povo de Deus, ele é bem-sucedido espiritualmente e também materialmente, né? Não que o pobre entre nós seja uma pessoa não espiritual, mas que o pobre entre nós, ele é feliz, né? Ele é feliz, ele vive diferente. Essa é a nossa prosperidade. Então, esse é o temor do Senhor. Concluindo, né, eu comecei falando do homem que não teme a Deus, o homem que olha para o seu salário e fala, Deus não tem nada a ver com o meu salário. Né? Isso é coisa de igreja, né, de gente idiota, esse negócio de dízimo, de oferta. Né? Concluindo, não que eu queira tirar dinheiro de ninguém, Deus me livre, a pessoa que tira Deus da sua vida, ele se faz maldito. Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, eu que me garanto, veio de mim, do meu esforço, eu estudei, eu me esforcei. Né? Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus não tem nada a ver com a minha vida, né? Com as minhas coisas.
maldito o homem que faz isso. Na Bíblia Viva diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é uma questão de valia, né? O que vale mais na nossa vida? O que vale mais na nossa vida? Temer a Deus ou não? Né? Os irmãos sabem que o Exército ele tem dois valores, né? Fui muito tempo do Exército. As Forças Armadas, como um todo, tem dois valores que são colunas das Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina. Né? Então, você entrou lá no Exército, toca a corneta às 5 horas da manhã. E aí você acorda, mas você pensa, não, eu acho que eu vou dar uma esticadinha até às 7 da manhã. Mas como você está num lugar que o valor é disciplina e hierarquia, né? Você entende que o que vale mais é pular da cama imediatamente. Aquilo é um valor, né? Agora, se o valor da pessoa é a preguiça, aí acordar às 10 é algo totalmente natural. E se o valor da pessoa não estar nem aí para nada, acordar meio-dia, está tudo bem. Então, tudo gira em torno do que é valor para nós. Né? Então, aquele homem ímpio, ele não coloca valor no que é valor para Deus. Né? Essa é a mensagem. Então, a primeira voz, eu acho que deu para a gente entender. Né? A primeira voz, que é a proclamação da igreja, ela tem tudo isso: o temor do Senhor, a glória do Senhor. Essa voz tem o seu amor, a sua dedicação completamente em Deus. Não é a voz que quer encher a igreja, é a voz que quer ter a igreja mais bonita, a catedral mais bonita. É a voz que faz tudo para o Senhor. Isso é uma coisa preciosa para a gente meditar, né, no que a Bíblia, a expectativa que a Bíblia, Deus, o céu, tem em relação a essa mensagem que Ele nos deu. A segunda mensagem, a segunda voz, o segundo recado emergencial está em Apocalipse 14, verso 8, um versículo apenas. A segunda voz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isso aqui a gente teria que ter um pouco mais de tempo, porque essa figura da Babilônia, nessa época, a Babilônia como cidade não existia mais. Isso aqui é uma figura espiritual. E Babilônia representa o sistema a falsa religião, o sistema mundano que coloca o homem como o culto de si mesmo. A Babilônia começou lá na Babel, em Gênesis 11, e o propósito de ter surgido a Babel foi fazer-se notório. Né? Então, o sistema do mundo é eu e somente eu quero ser notório, eu quero ser importante, dane-se o resto, inclusive Deus. Essa é a Babilônia. Né? E a mensagem da igreja é que essa Babilônia é perversa, enganosa, é que ela embriaga as pessoas, ela promove prostituição, verso 8 diz aqui, o vinho da fúria da sua prostituição. O que é prostituição? É relacionamento ilícito, é amar o mundo, é trabalhar para o mundo. Então, essa segunda voz da igreja, sai fora dela, povo meu. Né? O próprio Apocalipse proclama, sai fora dele, povo meu. Né? A igreja que se entrega a esse cálice embebedante de Babilônia, né? Todas as promessas, todas as mentiras de Babilônia, a igreja que se embebeda com esse cálice, ela está fora do seu propósito de proclamar exatamente o contrário, de que as pessoas precisam sair de Babilônia, né? Sair do sistema. Né? Não tem coisa mais linda, irmãos, eu imagino, eu nunca vi, mas não tem coisa mais linda do que você ver a partida dessa vida, a morte de um servo de Deus que não tem nada com Babilônia. Né? É um momento de glória, de alegria. Né? Enquanto que se ele estiver apegado aqui a Babilônia, ele vai lamentar muito, está morrendo, largando tudo para trás. Né? Enfim, irmãos, eu não quero alongar mais, a mensagem era essa. Né? Olhem para cima. Vamos terminar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, não embriagados, né? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém? Era isso que eu queria dizer aos irmãos. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.